Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook, também no canal DMTV Goiânia no YouTube. Sejam bem-vindos ao último Esporte na Rede de 2017, com uma retrospectiva, uma pequena retrospectiva dos times goianos nesta temporada e também do futebol brasileiro de modo geral. Na minha companhia, a repórter do Diário da Manhã, Jéssica Reis. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, pessoal de casa que está nos assistindo. Então, os times goianos já estão começando a sua pré-temporada e esse ano parece que começaram mais cedo, né? O Goiás, inclusive, enviou na TV oficial do Goiás um vídeo aí mostrando a pré-temporada do clube. Vamos conferir. A grande maioria dos jogadores aí do Goiás já se apresentaram para fazer avaliações físicas e médicas, com exceção do centroavante Lucão, do Ricardo, também o meia Rafinha ainda não está acertado com o Goiás, apenas depois que essa negociação aí estiver concluída ele se apresentará. E também o goleiro Marcelo Rangel, Saavedra e o Eliezer, todos esses jogadores aí vão se apresentar apenas no dia 3 de janeiro, né? O que você espera aí do Goiás para essa temporada 2018 com essas contratações aí que foram feitas, Jéssica? O Goiás fez algumas contratações pontuais, né? Como no caso do zagueiro Eduardo Brock, na minha opinião, muito boa contratação. A gente já vem falando disso em outros programas. Eu acho que o Goiás, o Goiano é um teste para o Goiás, para ver se o time vai firmar, para ver como... a gente vai avaliar como o Goiás vai ser na Série B já de acordo com o Campeonato Goiano. O Goiano é um laboratório. Sim. Até para os jogadores pegarem mais entrosamento, né, se conhecerem mais a forma de jogar, trabalhando com o técnico também. Então, eu acho que é esse laboratório mesmo. E a pré-temporada, que é um negócio chato para os jogadores, né? É o exercício físico mesmo, é aquele esforço, é uma parte que eu acho que todo jogador deve odiar. Eles estão vindo aí de férias, né? Então não estão tão ligados aí na atividade física mais, relaxam um pouco na comida. Aí quando começa a pré-temporada vem aquele baque, né? Os jogadores um pouco acima do peso e tem que correr atrás do prejuízo aí para começar a temporada bem, né? Isso mesmo. E essa contratação também do centroavante Lucão, eu acho que ela foi bastante importante pelo fato dos times goianos não terem camisa 9 de qualidade assim nesse ano, né? Sim. Você acha que esse Lucão pode ajudar o Goiás ou não? Com certeza, igual você falou, os times goianos estão carentes realmente de um centroavante, de um jogador ali de referência na área que faça gols. Tivemos um problema aí do goiano, né? Do time goiano Vila Nova, deixou escapar ali o acesso para a Série A, muito devido a essa questão da falta de um bom centroavante. Eu acho que um camisa 9 para o Vila Nova, pelo menos 2 atacantes melhores, eu acho que o Vila Nova teria subido, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? É um Atlético Goianiense que não para no mercado da bola, continua contratando. Nessa semana contratou o meio-campista Tomás Bastos, ex-Curitiba, o zagueiro Lucas Rocha, que fez essa temporada aí pelo Vasco da Gama, começou o Campeonato Carioca no Boa Vista, depois jogou no Vasco da Gama, e também o meia Roger, que jogou já pelo Vila Nova e também pelo Goiânia Esporte Clube. Qual que é a sua opinião, Jéssica, sobre essas contratações aí do Atlético? O Atlético já tem uma diretoria muito bem consolidada, conseguiu renovar com alguns jogadores do campeonato da temporada de 2017 e está trazendo jogadores para suprir algumas posições que foram carentes e também para suprir aquelas perdas que o time teve. Obviamente, sempre tem essas perdas. Então, eu acho que é um trabalho muito bom que a diretoria do Atlético vem fazendo e eu acho que para uma competição como a Série B, o time do Atlético
tá me saindo muito bem. A formação tá me surpreendendo. O Atlético também começou já a sua pré-temporada junto com o Goiás, né? E já começaram aí junto com todo o elenco as contratações, né? O Wesley Natan já tá treinando, o Tito, o Chiquinho, o Valderrama, genérico, né? O Diego, o Irlan, o Denilson e o lateral esquerdo Bruno Santos. Alguns desses jogadores aqui a gente pode destacar. O lateral esquerdo Bruno Santos fez uma temporada boa aí na Série B. Esse Tito foi um dos 10 maiores artilheiros aí, do futebol brasileiro, né? Disputou a Série C, mas fez bastante gols. Como a gente falou, com o Pato Goiano, e os times goianos não estão bem servidos de camisa 9. E esse Wesley Natan, que é um camisa 10 que eu vi jogar pelo Juventude e também pela Chapecoense, que eu acho que pode ajudar aí a equipe do Atlético, né? E outros jogadores que já estavam aí no elenco na temporada de 2017, que também vão continuar aí no clube. O Clever, o Jonathan, o William Alves, o Gilvan, o Jorginho e o Luiz Fernando. Ou seja, uma base o Atlético já tem. E uma base muito bem consolidada, né? Essa base é uma base boa. O Clever é um goleiro que também se destacou, né? Apesar de ter pego essa titularidade durante o campeonato. O Jonathan, um lateral, também foi titular a temporada inteira. O William Alves também um zagueiro alto, um zagueiro firme, parecido com o Eduardo Brock, inclusive. Jorginho e Luiz Fernando nem se fala, jogaram muito bem. Já está no Atlético há bastante tempo, já tem todo o entrosamento ali com o Luiz Fernando. Então essas peças novas vão se encaixar ali com o time. Eu acho que o Atlético já sai um pouco na frente dos adversários. Com certeza. E essa contratação do Tomás Bastos, na minha opinião, ela é a melhor do futebol goiano até o momento. O que você acha? Com certeza. Eu venho falando que o Atlético acerta muito nessas contratações e eu acho que dessa vez não vai ser diferente. O jogador vai dar um retorno, assim como a diretoria espera. Não sei se você lembra, mas no primeiro jogo da Série A desse ano, o Curitiba aplicou uma goleada no Atlético, né? Se não me engano foi 4-0 ou 4-1. Esse Tomás Bastos fez 2 gols no jogo, um golaço de falta. Eu acho que esse meio-campista vai ajudar muito o Atlético nessa temporada, até porque hoje em dia o futebol é muita bola aérea, né? Com certeza. Você tem um jogador que sabe bater no escanteio, tem a qualidade na cobrança de falta, eu acho que pode ajudar bastante. Às vezes o jogo não está... Os jogadores não estão ali no melhor jogo, então ter uma pessoa que tem esse diferencial de bola parada, da bola aérea, é fundamental. Com certeza, fundamental. E esse zagueiro Lucas Rocha é um jogador que eu conheço. Ele disputou o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, se destacou. Se eu não estou enganado, ele tem 21, 22 anos. No Vasco ele foi reserva do Anderson Martins e do Breno. Mas grande parte da torcida do Vasco queria ele como reserva imediato desses 2 jogadores. Não foi assim que aconteceu. O Paulão, que veio do Internacional, foi esse jogador, esse reserva imediato. Mas o Lucas Rocha também disputou algumas partidas e em todos os jogos ele jogou muito bem. Eu acho que essa contratação também é muito boa aí para ele formar uma dupla de zaga com o William Alves. Principalmente a idade ajuda muito, né? É um jogador que tem qualidade, é um zagueiro muito bom e vem para somar com o restante do elenco. Tomara que dê bastante certo, né? Com certeza. Eu vou falar um pouco agora do Vila Nova. O Vila Nova perdeu 25 jogadores aí desde que o Campeonato Brasileiro da Série B acabou e contratou apenas 4 reforços, né? O zagueiro Diego Giareta, que também já teve passagem pelo Atlético, no Botafogo, o meia Sérgio Mota e os atacantes Reis e Ramon. Qual que é a sua perspectiva para o Vila Nova aí nesse começo de temporada? Eu confesso que eu estou bastante preocupada com a formação até o momento do Vila Nova. A gente vê que os outros times goianos estão contratando, estão fazendo reposições das peças, das posições que os jogadores foram embora, deixaram os clubes. Com o Vila Nova, eu não estou vendo isso acontecer de forma mais precisa. Claro, tivemos as contratações de alguns jogadores, meio de campo, para o ataque também. Zagueiro, acho que foi um acerto do Vila Nova, mas eu confesso que eu estou muito preocupada
porque já está saindo atrás, como você mesmo disse, se o Atlético está muito à frente dos times, o Vila Nova, dos 3 maiores times, para mim é o que está saindo na última posição. E é uma preocupação muito grande, porque Campeonato Goiano está aí, Série B já está aí também, então é complicado. Copa do Brasil também. Copa do Brasil. Os times ganham já, conhecem os seus adversários e é sempre jogos complicados, né? Começa jogando fora de casa, contra clubes que já estão aí treinando desde outubro, novembro, então é sempre viagens longas, né? Sempre bastante complicado. Eu acho que o Diego Giareta é um jogador que chega para ser titular. Esses outros, o Sérgio Mota também, ouvi falar muito bem dele, mas os outros jogadores são apostas, né? Sim, apostas. Fizeram uma razoável temporada em 2017 pelos clubes que passaram e vem como promessa, como aposta e desafio mesmo do Vila Nova. E o que você está achando dessa... O Vila Nova está interessado em goleiro, né? Todo mundo sabe, perdeu o seu goleiro titular, né? O Luiz Carlos. Uhum. E o Vila tem interesse na contratação ou do goleiro Márcio ou do Lucas Perry, o goleiro das categorias de base do São Paulo. Teve passagens na seleção, sub-18, sub-20. E o que você está esperando desses jogadores? A diretoria do Vila disse que apenas um vai ser contratado, né? Olha, eu ouvi falar, eu tive algumas fontes falando que o agente do Márcio teria ido na diretoria do Vila e oferecido o jogador. Eu acho que é um jogador, foi muito bom para o Atlético, teve seu momento, seu auge no Atlético, né? Foi muito importante para a equipe, mas eu acho que é um jogador que já está fora há muito tempo, não está jogando, foi para o Goiás, ficou na reserva, quase não atuou, eu não me lembro de vê-lo atuando, inclusive. Então, é muito complicado o Vila Nova fazer um tipo de contratação dessa, visto que o goleiro é uma peça fundamental, e vendo o goleiro Luiz Carlos, que foi embora, que fez uma brilhante Série B. Então, eu aposto mais no Lucas Perry. Isso, obrigada. É um jogador jovem, é também uma aposta e eu acredito que vai se sair muito melhor que o goleiro Márcio. Apesar de já ter uma experiência, eu acho que o Márcio já está encaminhando ali para retirada. O Márcio, nesse caso, ele traz uma liderança, né, junto ao grupo, é um jogador consagrado já, né? Enquanto o Lucas Perry, como você disse, é uma aposta. O Márcio, ele não joga há bastante tempo. Uhum. O Luiz Carlos, por exemplo, que jogou bem no Vila Nova, ele já vinha fazendo temporadas boas pelo Ceará, também no futebol nordestino. Então é diferente, um jogador que já está em atividade há vários anos aí consecutivos, fazendo 50, 60 partidas por ano, e o Márcio que não vem jogando, né? Então eu acho que o Márcio, infelizmente, passou o tempo dele e hoje eu acho que não é uma boa contratação para a equipe do Vila. E o jogador sente, a idade vai chegando, essa falta de ritmo em jogos. Treinamento não é o mesmo de um jogo, de uma partida válida para qualquer competição. Então eu acho que a diretoria do Vila tem que pensar muito bem antes de contratar o Márcio. Vamos fazer uma retrospectiva aqui do futebol goiano em 2017. Jéssica, qual que para você foi o melhor time goiano na temporada? Contando Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Atlético jogou a Série A e os outros dois, o Goiás e o Vila, jogou a Série B. Qual que você acha que foi o melhor ou o menos pior dos times goianos? Fazendo uma análise geral de todas as competições que os times participaram, para mim, o melhor da temporada foi o Vila Nova, visto que a promessa da diretoria era de permanência na Série B e lutou pelo acesso para a Série A pelo campeonato inteiro praticamente, ficou entre os 4 primeiros colocados durante quase toda a competição, teve uma baixa ali no final do campeonato e acabou perdendo o acesso. Chegou inclusive na final do Campeonato Goiano, que não chegava há muitos anos. Acho que em 2005 foi a última chegada do Vila em uma final. Voltou, ficou com o vice-campeonato, mas eu acho que é um passo importante para uma diretoria que vem trabalhando de uma forma diferente, de uma forma que o torcedor não está acostumado a ver. Uma diretoria mais profissional, digamos assim.
O Atlético, na Série A, era um time que a gente via que era um dos das maiores possibilidades de queda na Série B, visto a quantidade da qualidade das equipes da Série B, da Série A também. Então, era um time que a gente previa que iria ser rebaixado, também porque oscila muito entre Série A e Série B, ainda não conseguiu uma consolidação na Série A. Lógico que o primeiro turno do Atlético na Série A foi desastroso, né? A gente viu várias derrotas da equipe jogando mal. No segundo turno teve uma recuperação maior, teve um entrosamento maior, a equipe conseguiu vitórias e brigou inclusive para um mínimo de esperança para não cair, mas acabou caindo, foi o último colocado. Já o Goiás, para mim, foi a maior decepção do futebol goiano nesse ano. Na Série B, tinha um dos orçamentos mais altos, se eu não me engano, era a segunda ou a terceira. Terceiro, maior orçamento. Maior média salarial também. Então, eu acho e brigou o campeonato inteiro para não cair. Começou ali vencendo, mas sem convencer. E no final, dependeu da chegada do Hélio dos Anjos. Eu acho que isso foi um ponto fundamental para a equipe continuar na Série B, para a permanência do Goiás na Série B. E, para mim, é a maior decepção do futebol goiano nessa temporada de 2017. E diferente do Atlético e do Vila Nova, o Vila Nova já entrou na Série B para permanecer. O Atlético já entrou na Série A para permanecer. A gente sabe que o Atlético, toda vez que ele for disputar a Série A, o objetivo dele é continuar para o próximo ano, né? O Goiás não, o Goiás já começou a temporada querendo ser campeão goiano e com um objetivo claro, subir, né, para a Série A. E com esse objetivo pré-estabelecido, o Goiás foi uma decepção, né? Uma decepção muito grande. Fez contratações com valores altíssimos, que não teve retorno e... Na Copa do Brasil, o Goiás foi eliminado na quarta fase ali por Fluminense, né? Perdeu, se eu não estou enganado, empatou aqui, ou perdeu de 1-0. Empatou 1-1 aqui no Serra Dourada e perdeu lá por 3-0, né? O Atlético, por ter sido campeão da Série B no ano passado, o Atlético já foi direto às oitavas, né? Jogou bem, inclusive, os 2 jogos contra o Flamengo, e foi eliminado de forma digna, o Atlético, enquanto o Vila Nova foi eliminado na segunda fase para o Vasco, né? Naquele lance do Brunão, que acabou... Um lance infeliz do Brunão, muitos torcedores, inclusive, o reconhecem somente por conta daquele lance. Aquele jogo poderia facilmente ter ido para os pênaltis, por exemplo, né? Com certeza. O Vila vinha bem na partida e, num lance infeliz para o jogador Brunão, acabou marcando contra e desclassificando o Vila Nova. O Atlético, ele se classificou no Campeonato Goiano em quarto, né, apenas. Em terceiro colocado foi a Aparecidense. Nem na frente da Aparecidense o Atlético conseguiu ficar e foi o último colocado do Brasileirão na Série A. Mas tem que pontuar que disputou a Série A, né? Sim, com certeza. O sarrafo da Série A é muito mais alto do que o da Série B, inclusive com o time que o Atlético tinha nessa temporada, eu acho que na Série B ele subiria. Com certeza. É igual eu falei anteriormente, com esse time que o Atlético já manteve a base desse ano, consegue facilmente subir para a Série A do ano que vem. A minha aposta para o ano que vem do Atlético é o acesso à Série A. E vamos falar agora de futebol brasileiro aí, da Série A de modo geral. O Campeonato Brasileiro da Série A, o grande campeão foi o Corinthians. E a gente tem que lembrar que o Corinthians começou o ano como a quarta força, um time ali fazendo contratações ali, apostas, né? O Jô, por exemplo, que ninguém queria, o Corinthians foi e apostou nele. Aí deu resultado. O Corinthians foi campeão paulista, né? E ganhou o Campeonato Brasileiro. Qual que você acha que foi as grandes surpresas aí do futebol brasileiro nessa temporada e as decepções? Como você já falou, Zé, para mim uma das maiores surpresas do ano foi o Corinthians,
como você já disse também, a quarta, era considerada a quarta maior força do futebol paulista. Conseguiu a conquista do Campeonato Paulista, ficou liderando a competição do Campeonato Brasileiro da Série A por muito tempo, na liderança isolada. Passou o primeiro turno, acho, né? E com uma pontuação muito grande, acima, né? Do segundo colocado, por exemplo. Gordurinha para queimar ali, bota gordura nisso, né? Sim, e caiu de rendimento como era de se esperar no Campeonato Brasileiro, porque é uma competição muito longa. Teve essa gordurinha para queimar e se sagrou campeão. Para mim também um destaque do ano foi a Chapecoense, que teve que reformular todo o time e conseguiu a classificação para a Libertadores. É um time que surpreendeu, lutou ali para conseguir essa vaga e graças ao aumento de número dos times do Campeonato Brasileiro para a classificação da Série A, da Libertadores, desculpe, conseguiu essa vaguinha que a gente pode esperar. E graças a outros dois destaques do ano, né? O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e ficou também entre os 8, entre os 6 e abriu essa vaga para a Chapecoense, né? E também o Grêmio, que foi campeão da Libertadores e também ficou entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, possibilitando a Chapecoense e também o Vasco de disputar a pré-Libertadores, né? Não sei se você concorda comigo, Zé, mas eu apostei um pouco no Grêmio no começo do ano para campeão campeão brasileiro da Série A. Só que eu venho percebendo uma coisa no Grêmio, é um time que consegue muito mais em competições de mata-mata. É o time mais copeiro, né? Sim, e isso a gente vê claramente na Copa Libertadores. E perde muita força quando o campeonato é de pontos corridos. O Grêmio, que nunca foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série A desde que foi transformado em pontos corridos em 2003. Então, eu apostei no Grêmio no início da temporada, mas me surpreendeu também com a conquista da Libertadores. Eu preciso ser sincero em dizer que eu não apostei no Grêmio de forma alguma. O Grêmio fez contratações para lá de duvidosas. Léo Moura, na minha opinião, já estava aposentado. O Jael, na minha opinião, não era nem jogador nem para a Série B, ainda mais para disputar um Mundial Interclubes. Foi uma surpresa muito grande, um trabalho excelente do Renato Gaúcho, né? E contou com alguns jogadores que foram dando certo, né? O Ramiro entrou muito bem na equipe. Até mesmo o Cortez, que eu achei uma contratação bizarra. Mas que no final deu certo. E a zaga muito sólida, né? O Jeromel e o Kahneman fizeram uma dupla de zaga espetacular. Não tem como falar do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil sem falar do Flamengo, né? Na minha opinião, a decepção do ano. Vamos voltar para o começo de 2017. Quem que você ia apontar como os favoritos para campeão brasileiro? Palmeiras, devido ao investimento muito alto. Palmeiras vinha com o sonho de ser campeão de tudo. O discurso era esse: a gente vai ser campeão de todas as competições que disputarmos. Flamengo, apostaria no Flamengo também, que foram as decepções. Já vou pontuar logo as decepções. Para mim, as decepções foram Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Todos três investiram altíssimo, contratações altíssimas, de valores altíssimos, e não conseguiram o retorno que era esperado. Mas a gente tem que lembrar, falando em Flamengo, apesar da cultura brasileira não valorizar o vice-campeonato, é óbvio, ninguém valoriza isso, ninguém lembra disso, o Flamengo participou de 2 finais. Então, Copa do Brasil, Sul-Americana, não conseguiu. E na Libertadores? Na Libertadores foi uma decepção. Esperava-se que... Aquele gol no finzinho do São Lourenço. Esperava-se que tivesse a passagem ali, pelo menos até uma próxima fase. Não conseguiu. Jogou nem o mata-mata? Jogou nem o mata-mata. Mas eu tenho uma questão. Mas conquistou a vaga para a Libertadores do próximo ano. Que é o que
a maioria dos times grandes estava querendo com o Campeonato Brasileiro. Mas isso me incomoda demais ultimamente, o fato de um time grande entrar no Campeonato Brasileiro para conquistar a vaga para disputar Libertadores do outro ano. Sim. Eu acho que os times têm que entrar no campeonato para título, taça. Perdeu aquilo, né, de disputar o título. Ah, nós vamos ser campeões. Inclusive, quando o Corinthians teve aquela diferença alarmante de pontuação, a preocupação não era alcançar o Corinthians mais. Era, não, temos ali a segunda, a terceira e a quarta posição pra gente... Daqui a pouco ninguém vai festejar. Meu time é tricampeão, meu time é tetracampeão. Vai falar assim, não, meu time disputou 20 Libertadores, meu time disputou 15. Exatamente. Não tem lógica, não tem lógica um negócio desse. O investimento que o Flamengo teve para ser eliminado na fase de grupo da Libertadores. Lembrando que o Atlético Paranaense foi quem passou. Qual que é o investimento do Atlético Paranaense comparado ao Flamengo? Baixíssimo. É nulo, praticamente. Aí na Copa do Brasil perde a decisão para o Cruzeiro, que também investiu menos. E no Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo fica empatado em números de pontos com o Vasco, que fez um investimento muito menor ainda. E que foi uma surpresa de ter conseguido essa vaga, né? Lembrando que o Flamengo conseguiu empatar em número de pontos com o Vasco e ganhar no saldo de gol, com um gol no último minuto, de pênalti, né, contra o Vitória. Então, concordo com você, a grande decepção do ano, na minha opinião, foi o Palmeiras e também o Flamengo. O Atlético Mineiro montou um time muito caro, bastante envelhecido também, né, inclusive está mudando isso, está se desfazendo aí de jogadores mais experientes, contratando jogadores mais jovens, como é o caso do Eric, do Roger Guedes. Eu acho que também foi uma grande decepção. E também o São Paulo, né? O São Paulo passou a temporada toda aí brigando para não cair contra o rebaixamento. Investiu alto para tirar o Lucas Prato do Atlético Mineiro, né? O Lucas Prato era pretendido por vários clubes da América do Sul e ele escolheu jogar no São Paulo. E o São Paulo, eu arrisco dizer que só não caiu por causa do Hernanes. Com certeza. De um jogador, o São Paulo não foi rebaixado. Lembrando daquele jogo de estreia do Hernanes contra o Botafogo no Rio de Janeiro, né? Que estava perdendo por 3-1, se não estou enganado, e virou o jogo para 4-3. Então, não podemos esquecer de falar do São Paulo, que, na minha opinião, foi uma grande decepção também. Concordo plenamente com vocês, principalmente nessa questão do Hernanes, que deu uma nova cara para o São Paulo. Lucas Prato, inclusive, teve um rendimento melhor na chegada do Hernani. Então, e uma decepção gigante do São Paulo. Eu não esperava que iria disputar praticamente toda a competição contra o rebaixamento. Inclusive, se a gente for ver no papel, a gente coloca o São Paulo, tem um time melhor que o Vasco, melhor que o Chapecoense. Sem dúvidas. Né? Era para disputar a Libertadores ano que vem, se tivesse jogado bola, né? Não jogou, vai ficar aí apenas com a Copa Sul-Americana. Surgiu uma notícia aí nesta tarde de hoje, que o Renato Gaúcho, aí, a gente falou das contratações do Grêmio nesse ano, né? Léo Moura, Cortez, Jael, e são jogadores que deram certo do Grêmio, né? O Renato Gaúcho aí conseguiu, não sei como, fazer esses caras jogarem, e juntos. Surgiu a notícia de que o Renato Gaúcho aí teria interesse na contratação do Adriano Imperador, que anunciou que vai retornar ao futebol profissional aí, na próxima temporada, e teria conversas aí com o Flamengo, e surgiu essa informação de que ele poderia aí, jogar no Grêmio na próxima temporada. O que você acha, Jess? Você acha que você acredita ainda nesse retorno? O Adriano, que jogou pelo Atlético Paranaense, não conseguiu, né? Fez até gol na Libertadores, um gol lá, contra um time do Peru, se não estou enganado. Jogou também pelo Corinthians, não foi bem, em 2011, né, no título brasileiro do Corinthians. O que você está esperando? Eu particularmente não acredito num bom futebol do Adriano, se é que ele vai voltar mesmo. Eu não acredito. Eu acho que o time que contratar o Adriano vai ter um longo caminho a percorrer com ele, porque é um jogador que tem muitos problemas extracampo, é um jogador que dá trabalho fora de campo, e dentro de campo eu acho que ele não vai render como ele já rendeu um dia. Lógico, a idade já está
mais avançada, tá muito pesado. Vamos ver o gol que ele fez no Jogo das Estrelas, organizado pelo Zico. A gente sabe da qualidade do Adriano, mas fica muito claro, apesar do bonito gol que ele fez, quem assistiu esse jogo aí, em outros lances vai perceber que ele está muito pesado. É um jogador que sempre, apesar da qualidade técnica, sempre dependeu muito do seu vigor físico, né? Um jogador muito forte, tem uma canhota muito poderosa, mas é um jogador que você vê que está nitidamente fora de forma. A corrida dele já não é mais a mesma de um atleta profissional. Mesmo caso que aconteceu com o Breno, né? Que ficou preso durante muito tempo, passou a temporada passada inteira no São Paulo ali treinando, para somente nesse ano conseguir se destacar ali com a camisa do Vasco, voltar a ter a jogar ali como um jogador profissional de fato. O Adriano, então, que não joga bastante tempo, né? Eu acho que é muito complicado do Adriano voltar a jogar em alto nível. Teve oportunidades, não foi por falta de oportunidades, como eu disse. Quando ele era mais novo, hoje ele deve ter o quê? 35 anos. Quando ele era mais jovem, ele não conseguiu agarrar essa oportunidade, enquanto o seu corpo ainda, com 30 anos, é muito mais fácil do que com 35, né? Então eu não acredito, mas tomara que eu queime a língua, né? Tomara que o Adriano volte, se dedique, o Adriano largue esse lado aí fora de campo, que a gente sabe que não faz bem para um atleta profissional, e que ele consiga arrebentar neste ano, né? Seja no Grêmio, no Flamengo, onde quer que seja, tomara que ele consiga queimar a nossa língua, né? Eu não acredito, mas torço muito pelo Adriano. Como você falou, é um jogador muito forte, é um jogador que usa a força a favor. É muito bom tecnicamente também, dá uma desequilibrada na defesa adversária. Se jogasse o que já jogou, pelo menos 1/3 do que já jogou, já vai ajudar os times que estão pensando em contratar. Fica aí uma boa sorte para o Adriano e para um dos times que contratá-lo. E por hoje é só, por hoje não, neste ano é só, né? A gente Acabou. Acabou, a gente está encerrando aqui o último Esporte na Rede de 2017. Uma boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Zé. Feliz ano novo, que a gente possa voltar aí no ano de 2018 com tudo. Boa tarde a todos os internautas aí que estiveram conectados hoje e em outros programas. Todo mundo que participou também no Facebook. Tenham todos um ótimo final de semana aí, um ano novo abençoado, um ano novo com muita saúde para todos nós, né? E até 2018, então. Até 2018.